Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Ramon Dias será demitido. Existe esta possibilidade? Sim ou não? Ou ele segue no comando do Timão na sequência da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro? Ele foi o principal culpado pela eliminação do Corinthians. A esperança está no Memphis Depay. Memphis que volta na Sul-Americana, Memphis que volta no Campeonato Brasileiro. O Corinthians terá força máxima nas duas competições. E o Memphis tem que fazer a diferença para o Coringão ganhar um título esse ano e também permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News, roda vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Claro que não tá tudo bem, né, Sereto? Óbvio que não tá tudo bem, é modo de dizer apenas por educação. Eu pergunto se está tudo bem. Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, inscreva-se no canal do Sereto, é de graça, você não paga absolutamente nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto eu ligo todos os comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Arena para mais de 46 mil pessoas, estádio absolutamente lotado. E o torcedor do Corinthians ainda está muito chateado, está com raiva, porque o Corinthians não foi capaz de vencer o Flamengo pelo placar de 1-0, mesmo estando o Flamengo com um jogador a menos. Desde os 27 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique foi expulso e o Corinthians não conseguiu fazer da vantagem numérica a vantagem dentro de campo, não conseguiu vencer a equipe do Flamengo. E aí o Flamengo, que já tinha vencido o Corinthians no Maracanã pelo placar de 1-0, empatou, tinha a vantagem no empate, empatou 0-0 e conseguiu a classificação à final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro farão a final da Copa do Brasil. O Felipe Luiz, que tem só 4 jogos no comando do Flamengo, deu um nó tático no Ramon Dias. Ramon Dias foi o grande culpado pela eliminação do Corinthians. Escalou mal o time, começou o jogo com 3 zagueiros, com três atacantes, né? Depois que o Bruno Henrique foi expulso, ele não conseguiu fazer as alterações necessárias para que o Corinthians saísse do nó tático que o Felipe Luiz estava dando, que o Flamengo estava dando no Corinthians, né? Porque o Felipe Luiz colocou um zagueiro a mais, passou a jogar com um zagueiro a mais, e o Corinthians não conseguiu sair da defesa do Flamengo. As alterações foram equivocadas, ele demorou para mexer no time, depois botou o Giovani na lateral direita, botou Pedro Henrique na ponta esquerda. Foi muito mal o Ramon Dias. Claro que boa parte da culpa da eliminação também tem que botar na conta dos jogadores, né? Os jogadores do Corinthians foram muito mal ontem, não chamaram a responsabilidade, sentiram a pressão e não conseguiram fazer a diferença jogando na Neoquímica Arena. O Garro, de quem se esperava muito, jogou muito mal, né? Outros jogadores também jogaram muito mal. Ninguém jogou bem no time do Corinthians, essa é que foi a verdade, né? Ninguém jogou bem no time do Corinthians e o Corinthians foi eliminado. Mas a maior culpa realmente é do técnico Ramon Dias. A pergunta que fica é a seguinte: existe a possibilidade do Ramon Dias ser demitido? A pressão é forte, tem pressão, principalmente por parte da torcida, para que ele seja demitido. Ontem fizemos a live aqui depois do jogo, foi unânime, né? Praticamente unânime, os torcedores, os youtubers, espectadores, alegando que o Ramon Dias é o grande culpado pela eliminação do Corinthians. E o Ramon Dias tem 28 jogos no comando do Corinthians, 28 jogos, tem 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Empata demais, né? 8 empates é muito empate. 46% de aproveitamento, 46% de aproveitamento. É um aproveitamento abaixo da média. Não tem nem 50% de aproveitamento, né?
é um aproveitamento de técnico que deveria ser demitido. Agora, faço aqui uma observação. Não adianta demitir o técnico agora, porque o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, bem ou mal, né, o Corinthians se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana e faltam 8 jogos apenas para classificação, para permanência do Corinthians na primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, trocar o técnico agora seria muito pior, né? Não faria o efeito, não surtiria o efeito desejado pela torcida do Corinthians. Então, tem que ir com o Ramon Dias até o final. Agora, acho que dificilmente o Ramon Dias vai continuar como técnico do Corinthians para a próxima temporada. Essa eliminação contra o Flamengo pegou muito mal, né? E não foi a primeira vez que o Corinthians não consegue ganhar de um time que tem jogador a menos. Lembra da partida contra o Juventude no Campeonato Brasileiro? O Juventude tinha 2 jogadores a menos e o Corinthians não conseguiu ganhar do Juventude. Em plena Neoquímica Arena, o Corinthians não consegue criar, o Corinthians não consegue criar as oportunidades, não consegue fazer pressão no adversário, não consegue demonstrar repertório tático, né? Variação de jogadas, e isso, a culpa é do técnico. Na minha opinião, a culpa é do técnico, que deveria, com o elenco que tem, porque o elenco do Corinthians melhorou bastante, né? Hoje, o técnico Ramon Dias tem melhores opções para escalar a equipe do Corinthians, o Corinthians deveria estar jogando melhor do que está jogando. Bom, agora é o seguinte, os próximos jogos do Corinthians, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Sul-Americana contra o Racing na quinta-feira. E é o único meio que o Corinthians tem para conquistar um título esse ano, e a Sul-Americana, o título da Sul-Americana seria muito importante, porque o Corinthians, o título da Sul-Americana dá a classificação para o Corinthians para Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians não vai conseguir classificar-se para Libertadores através do Campeonato Brasileiro e dará, caso o Corinthians conquiste o título da Sul-Americana, a classificação para a Copa do Brasil também do ano que vem. Para a Copa do Brasil, porque o Corinthians não vai conseguir a classificação para a Copa do Brasil através do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians não tem calendário para disputar o ano que vem. A não ser o Campeonato Paulista, não se sabe se brasileiro da Série A ou Série B, mas Copa do Brasil não vai disputar, né? Vai disputar no máximo a Copa Sul-Americana. Então, por isso a importância da Sul-Americana. E o Corinthians, por isso, vai com força máxima nesse jogo contra o Racing na próxima quinta-feira. É claro, vai fazer uma avaliação em relação aos jogadores, se estão machucados ou não, mas o Memphis Depay, por exemplo, está inscrito na Copa Sul-Americana. E ele vai para o jogo, né? O Memphis vai para o jogo na Sul-Americana e vai para o jogo também no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians vai com força máxima, nada de poupar jogadores. O Corinthians está encarando essa Sul-Americana com muita importância. E como o primeiro jogo é em São Paulo, o Corinthians tem que fazer o resultado em São Paulo para depois tentar administrar esse resultado jogando em Buenos Aires, na casa do Racing de Avejaneda. Vai ser um compromisso muito difícil. Do outro lado está Cruzeiro e Lanús, que se enfrentam nesta quarta-feira em Belo Horizonte. O Corinthians pode enfrentar o Cássio na final da Copa Sul-Americana. Vamos aguardar os acontecimentos. É claro que a prioridade máxima é o Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o Corinthians vai jogar contra o Cuiabá. O jogo é só na segunda-feira, jogo contra o Cuiabá, em Cuiabá. E esse jogo é muito importante porque, dependendo da vitória, se o Corinthians vencer, e o Corinthians tem que vencer, é um confronto direto. O Corinthians, faltam 8 jogos para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que vencer 5 partidas dos 8 jogos para se livrar de vez da zona de rebaixamento. O Corinthians voltou para a zona de rebaixamento depois da vitória do Vitória da Bahia sobre o Bragantino. O Corinthians tinha saído momentaneamente da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Atlético Paranaense, mas voltou para a zona de rebaixamento. O Corinthians, vencendo o Cuiabá, ele pode até ultrapassar 4 equipes na tabela de classificação. Então, é um resultado que é uma final de campeonato para o Corinthians, esse jogo contra o Cuiabá. Se vencer o Cuiabá, ele pode se livrar da zona de rebaixamento e pode, dependendo dos resultados, ultrapassar até
4 equipes na tabela de classificação, porque ele iria a 35 pontos na tabela de classificação. Eu vou mostrar os jogos que restam ao Corinthians até o final do campeonato. São 8 jogos que restam ao Corinthians. Ó, então, esse jogo vai ser dia 28 de outubro. 28 de outubro, é isso? Daqui 7 dias, exatamente. 28 de outubro. Na próxima segunda-feira, às 7 da noite, Cuiabá e Corinthians. Jogo decisivo para o Corinthians. Depois, Corinthians e Palmeiras. Olha só que carne de pescoço, o Corinthians pegando o Palmeiras, brigando pelo título, Palmeiras. Aí Vitória e Corinthians, outro confronto direto, lá na Bahia. Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Corinthians e Vasco, também na Neoquímica Arena. Criciúma e Corinthians, fora de casa. Corinthians e Bahia. E aí Grêmio e Corinthians. Dos 8 jogos, o Corinthians precisa vencer 5 para livrar-se da zona de rebaixamento. Eu acredito na permanência do Corinthians na primeira divisão, mas para conseguir a permanência na primeira divisão, vai ter que jogar mais do que jogou ontem, vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem, principalmente mostrar mais garra, mostrar mais raça, mostrar mais vontade, mostrar mais suor na camisa, né? Mais sangue no olho, porque ontem o Corinthians deixou a desejar e muito na Neoquímica Arena no jogo contra o Flamengo. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto. Faça a inscrição, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ative o sininho, você recebe todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Então deixa aí o seu like bonito aí, rapaziada, sem moderação. Deixa aí o joinha. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto, no Instagram e também no X, e faça parte do clube de membros do canal. Estou esperando você lá no clube de membros do canal para você fazer parte também do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!